Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 edições fáceis para você fazer hoje mesmo para otimizar de forma rápida o perfil do Google Meu Negócio da sua empresa. Então, se você não entende nada de SEO local, não entende nada sobre otimização do ranking para aparecer ali nas primeiras posições, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá? Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele, eu sou especialista em comunicação e marketing e nesse vídeo eu vou trazer para você de forma atualizada de um estudo recente sobre SEO local, onde foi fornecido vários dados e entre eles estão 6 fatores, 6 edições fáceis para você otimizar o posicionamento do seu perfil da sua empresa no Google Meu Negócio. Isso serve para você que é dono de um perfil e para você que é o gerenciador de perfis de outras empresas, para outras pessoas. Então aqui é o estudo mais atualizado, é um estudo muito recente falando sobre SEO local. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like. Se você gosta de vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal. Esse vídeo é super importante, então assiste ele até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar. O primeiro fator que nós precisamos levar em consideração aqui, que é um fator que pesa muito e é uma edição super fácil de você fazer no seu perfil aí, da sua empresa, é a categoria principal. A categoria principal é um fator super relevante na hora da pesquisa, na rede de pesquisa ali, ele ajuda o perfil da empresa a aparecer. Então, quando um cliente, por exemplo, faz uma pesquisa na rede de pesquisa por restaurante, se a sua categoria principal estiver dentro da categoria restaurante, ela vai fazer com que você apareça de forma otimizada nas buscas. Então é importante que você coloque a categoria principal. Como é que eu olho a minha categoria principal? Onde eu faço essa edição? Eu vou mostrar para você agora. Eu estou aqui dentro de um dos perfis, né, que a gente tem aqui. Eu vou em editar perfil e aqui em categoria da empresa e essa aqui é a minha categoria principal. Aqui eu gostaria até de explicar para vocês que dentro de uma empresa podem haver várias categorias, né? Dependendo do nicho, dependendo do perfil que você for aí cadastrar, vai ter várias categorias que podem se encaixar no perfil da sua empresa. Nesse caso, como é que você vai fazer para escolher a categoria principal? Nesse caso aqui, tá? Suponhamos que você tem uma empresa de limpeza e higienização de estofados também. A gente colocou como categoria principal serviço de limpeza de tapeçaria, porque não tem serviço de limpeza de estofados, por exemplo. O que chegou mais próximo foi serviço de limpeza de tapeçaria. Mas suponhamos que você pegue um advogado, e esse advogado, ele trabalha em várias vertentes. Ele atende causas trabalhistas, causas familiares. Como é que você vai fazer o cadastro? Quando você escolhe uma categoria principal, você pode escolher uma categoria generalista, ou seja, cadastrar esse advogado como advogado mesmo na categoria principal, ou você pode fazer ali uma otimização para o tipo de serviço que ele mais presta. Como assim? Suponhamos que ele atenda mais causas familiares, né? Então, o tipo de serviço que ele é mais conhecido, o tipo de serviço, e aí você faz a pesquisa de palavra-chave também, e aí você vê que causas familiares, né? Advogado familiar, ali de causas familiares, tem muitas pesquisas, é muito relevante. E ele é um especialista nessa área, ele atende. Nesse caso, você vai colocar a categoria principal nessa área que ele é especializado, porque isso ajuda a otimizar, a aparecer de forma otimizada nas primeiras posições para esse tipo de serviço. Então, é preciso ter um tipo de estratégia quando você for pegar os clientes, tá? Eu tô dizendo isso para quem gerencia perfis. Então, para você que gerencia perfil, o ideal é que você faça um briefing com o cliente, faça as perguntas corretas para entender como o trabalho dele funciona. Eu dei o exemplo aqui de advogado porque acontece bastante. Advogado pode ter várias vertentes dentro ali do que ele faz. Então, ao invés de eu colocar a categoria como advogado só, eu posso colocar a categoria principal como algo que ele faz mais, ou seja, uma área específica que ele atende ali, onde ele tem mais clientes e onde tem pesquisas de palavra-chave que são relevantes. Então, eu posso fazer dessa forma na hora de escolher a categoria principal também, tá? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu quero deixar aqui, que é uma edição muito fácil também e que dá para otimizar o perfil, otimizar o posicionamento, é a categoria secundária. Então, junto com a categoria principal, a categoria secundária também é preciso que esteja ali o que você faz, né? O tipo de serviço, o tipo de trabalho que você faz. Então, eu dei o exemplo aqui do advogado. O advogado, ele pode ser na categoria principal generalista, ou seja, advogado, e ele pode ter nas categorias secundárias
advogado trabalhista, advogado familiar, enfim. Eu tô falando aqui, mas o ideal é que você faça uma pesquisa nas categorias ali. Aqui eu tenho um exemplo também muito prático, que é a limpeza e higienização de estofados. A nossa categoria principal é serviço de limpeza de tapeçaria, mas eu posso vir aqui em editar perfil, eu posso vir aqui em categorias novamente e escolher as categorias adicionais. Aqui, por exemplo, eu escolhi serviço de limpeza completa de automóveis, eu escolhi serviço de limpeza de tapetes, eu escolhi serviço de limpeza de artigos de couro e serviço de limpeza de cortinas e estofos, porque isso tem a ver com o que eu faço. Então, eu escolhi todas as categorias secundárias, nesse caso, que se encaixam no que eu faço. O ideal é que você faça essa pesquisa e lá nas diretrizes do Google, eles sempre falam que o ideal é que a gente coloque menos categorias secundárias possível. Então, não vai encher de categorias secundárias. Coloque as que são relevantes, as que precisam ser colocadas realmente, que são serviços, né, coisas que você faz ali na categoria principal, você não conseguiu destrinchar. E aí você vai destrinchar nas categorias ali adicionais, nas categorias secundárias. Então esse é o segundo fator, a segunda edição fácil que a gente consegue fazer aqui para melhorar, para otimizar o nosso posicionamento no Google Meu Negócio. E o terceiro fator relevante para que o seu posicionamento seja otimizado dentro das pesquisas, para que o posicionamento do perfil do Google Meu Negócio, agora em 2023, seja otimizado, é o nome da empresa. Utilizar palavras-chave no nome da empresa. Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, mas nessa recente pesquisa que foi realizada, utilizar palavras-chave no nome da empresa traz uma grande relevância no posicionamento. Isso faz com que o posicionamento seja otimizado de forma rápida. Dentro das diretrizes do Google, eles deixam claro que é preciso cadastrar a empresa de acordo com o nome que ela foi registrada, com o nome que é utilizado na fachada, nos materiais de divulgação, no seu registro, se você tem um MEI, se você tem um CNPJ. Então, nas diretrizes do Google, eles dizem que é preciso que o nome seja colocado no perfil do Google Meu Negócio de acordo com o que é registrado. Então, eu vou ler aqui as diretrizes só para vocês entenderem. Para que os clientes encontrem sua empresa online, represente o nome dela com precisão. Ela precisa refletir o nome real da sua empresa, conforme utilizado de maneira consistente na loja, no site, em artigos de papelaria e como é conhecida pelos clientes. Então, dentro das diretrizes, eles dizem que é preciso que a gente faça o cadastro de acordo com o que está registrado. Porém, nas pesquisas mais recentes, a gente utilizando, por exemplo, uma palavra-chave como limpeza e higienização de estofados e o nome da empresa, igual eu deixei aqui, limpeza e higienização de estofados são palavra-chave e o nome da minha empresa. Então, eu consigo inserir dessa forma. Qual é a melhor maneira de inserir as palavras-chave no nome da empresa sem que haja uma suspensão, por exemplo, né? Sem que tenha perigo de suspender. O ideal é que as pessoas que forem cadastrar a empresa, que elas registrem o nome da empresa já com as palavras-chave que elas irão utilizar aqui no Google Meu Negócio. E hoje é muito fácil fazer a edição do seu nome lá no MEI. Então você consegue fazer essa edição de forma rápida, é muito tranquilo para fazer isso. Então já faz uma pesquisa de palavras-chave, já vê quais são as palavras-chave mais relevantes para o seu nicho e quando você for alterar o nome da sua empresa lá no seu registro, já coloca essas palavras-chave, porque dessa forma você não vai ficar contra as diretrizes, você vai estar dentro das diretrizes do Google. A quarta edição fácil que você consegue fazer para otimizar o seu posicionamento de forma rápida no Google Meu Negócio é o site. Você ter um site com as palavras-chave relevantes do seu nicho, colocando também ali a cidade que você atende, é super importante para que seja ranqueado de forma otimizada lá na rede de pesquisa do Google. Então, aqui, por exemplo, nós temos o nosso site que a gente utiliza as palavras-chave que são relevantes, ou seja, nós reforçamos dentro do nosso site a palavra-chave limpeza e higienização de estofados, higienização de estofados, o nome da empresa, Johnny Wash. Então a gente faz essa otimização aqui também. A gente coloca aqui, ó, lavagem de estofados, o nome do site, né? Na descrição, quando eu coloco em cima, ó, Johnny Wash, lavagem de estofados. Então, dentro do site, é importante que você faça essa otimização para que
as palavras-chave sejam reforçadas dentro do site e que o Google entenda nessa leitura do algoritmo que o site está bem otimizado para essas palavras, para esses termos de pesquisa. E o site, eu indico que você faça um site profissional, tenha um site profissional. Um site, para começar, se você não tem como pagar pelo site profissional, começa pelo Google Sites, pelo site gratuito, mas não coloque Instagram, não coloque Facebook, não coloque nenhum tipo de rede social, porque isso não vai ajudar a otimizar. Então, inicia com o Google Sites se você não tiver condições de ter um site profissional, ok? A quinta edição fácil que a gente consegue realizar é os nossos serviços, colocar os nossos serviços na nossa ficha. É muito simples para fazer essa alteração. Você entrando aqui no perfil da empresa, tem uma partezinha, tá? Isso vai depender do nicho, então é ideal que você saiba disso. Vai depender do nicho. Tem nichos que tem essa parte de edição de serviços e tem outros nichos que não. Nichos de restaurante, hamburgueria, por exemplo, pode ter alteração nesses dados que aparecem aqui pra gente, né? Então, pode ser que não tenha os serviços aí. Mas, pro nicho, pro perfil que tem a edição de serviços, o ideal é que você coloque todos os serviços que você presta. Para fazer essa edição, é só você clicar aqui em editar serviços e aí você vai incluir todos os serviços que você faz. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, na categoria principal, quando eu coloquei adicionar serviços, ele já me deu algumas sugestões que foram essas que eu inseri aqui. E eu também posso inserir outras se eu quiser. Eu posso adicionar, por exemplo, um serviço personalizado. Eu posso colocar aqui, escrever um serviço personalizado se eu quiser. Então aqui eu coloquei os meus serviços prestados. Aqui embaixo eu inseri mais, ó, como categoria adicional, me sugeriu outras coisas e eu fui e coloquei. Aqui também eu adicionei outros serviços, que é da minha outra categoria adicional, da minha outra categoria secundária, e assim por diante. Então adicione todos os serviços que você presta. Coloque lá porque isso ajuda a otimizar o seu posicionamento ali dentro do Google. E se você está gostando desse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Eu sempre trago conteúdos assim para você que é empreendedor e quer otimizar toda a sua estrutura aqui na internet. Então agora nós vamos para o último item, a última edição fácil que a gente consegue fazer para otimizar o nosso posicionamento. Uma das coisas que eles falaram dentro desse estudo é que se a gente colocar atributos, os atributos também são relevantes para o posicionamento, também são relevantes para essa otimização. O que são os atributos? Você vai entrar no seu perfil, você vai clicar aqui em editar perfil e aqui na parte de baixo, lá no fim, nós vamos ter público. Então, em público, nós vamos editar os atributos. Olha só, exiba atributos no seu perfil de empresa para que os clientes saibam mais sobre ela. Eles podem aparecer publicamente na pesquisa, no Maps, em outros serviços do Google. Então, aqui, pra gente, aparece como público, mas lá fora, na gringa, vai aparecer como atributos mesmo. Então, a gente vai colocar aqui como os atributos que a gente, na nossa empresa, tá? Tem que ser real. Tem que ser algo que na sua empresa realmente oferece. E aí você vai inserir aqui o que a sua empresa oferece. Então, por exemplo, é uma empresa que acolhe a comunidade LGBTQIA+, é um espaço seguro para pessoas transgênero? Se a sua empresa é tudo isso, você vai colocar que sim. E esses atributos, nessa última pesquisa que foi realizada, dizem que isso otimiza muito, isso ajuda na otimização do perfil da empresa, a otimização do posicionamento, ok? Então, tudo que eu mostrei aqui, todas essas 6 edições vão ajudar na otimização do posicionamento da sua empresa no Google Meu Negócio agora em 2023. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.